Beleza, pessoal. O nosso segundo bloco de atenção é a respeito de governança de dados, tá? Ele está presente lá no Google Class para vocês, esse slide, com o título Aula 02, Governança de Dados. Aqui nós vamos tratar sobre a governança de TI e a gestão de dados. Vamos falar um pouquinho do DMBOK e seus graus de maturidade. Uma parte, vamos falar também sobre a gestão de Big Data, a gestão e a ética em dados, e ao final um ponto de validação aí com uma atividade prática que é bem tranquilo de ser feita também, ok? A contextualização, ela é importante. Eu sei que nós já estamos falando sobre esse assunto desde ontem, e agorinha eu dei uma aprofundada, né, e tentei alertá-los de que o Big Data, ele tá considerando qualquer situação de dados que está sendo gerados, isso pode ser desde uma criança até uma pessoa já idosa. Então, a tecnologia atingindo todo o grau de idade do ser humano, né? Até um certo tempo atrás existia uma lacuna bem clara de quem utilizava a tecnologia e de quem não utilizava, então hoje você tem isso daí em todos os níveis. Então, o cenário de Big Data hoje é um cenário de crescimento, é um cenário de várias fontes de dados, de muita velocidade no processamento. Junto com ele, evoluímos a parte de infraestrutura de data center. Então, você vê que a arquitetura cloud, as nuvens privadas, elas bombaram, né? Então, você tem aí os grandes players, Amazon, Google e Microsoft liderando e disponibilizando esse serviço em nuvem em um formato que você paga pelo consumo. Ainda existe as infraestruturas de dados que você pode alocar um computador na nuvem, né, que nós chamamos de colocation, mas, enfim, esse cenário, ele afeta diversos setores, diversos tipos de pessoas, de diferentes idades e de diversas maneiras, né? Então, essa governança, o ato de eu gerir o Big Data, o ato de eu gerir o Big Data, eu estou trazendo uma noção de governar esses dados. Então, por que que a governança de dados surgiu? Surgiu porque é necessário uma padronização, é necessário algumas formas, alguns ritos em cima do Big Data, foram identificados boas práticas e melhorias que situações empresariais de sucesso e de fracasso, e onde aprendemos com isso daí, pegamos os cases e colocamos dentro de um livro, vamos se dizer assim. Então, essa governança de dados, ela vem na medida de que eu preciso trabalhar com Big Data. Eu não li muito a respeito, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, como que eu vou tratar essa situação. Então, qual que é meu ponto de partida? Meu ponto de partida é a governança de dados, ok? Assim como eu quero saber sobre programação, eu quero saber sobre como fazer um sistema e etc. O ponto de partida não é a linguagem de programação. O ponto de partida é o guia SWIBOK da engenharia de software, porque lá tem todas as boas práticas, lá tem todos os cenários, lá tem todo o caminho que você tem que percorrer. Depois que você entende o que está acontecendo, entende o que é desenvolver um software, entendeu? E gerenciar um sistema computacional mais completo, aí sim você parte para o como fazer, e aí você vai atrás de frameworks, de ferramentas de modelagem de dados, de ferramentas de levantamento de requisitos, de técnicas de análise de requisitos, né? E aí você vai para as linguagens de programação e por aí vai. Então você dá um aprofundamento em cada um desses caras. Mas existe um guia, né? Esse guia do FIBOK, ele tem boas práticas da engenharia de software. E essas boas práticas, elas te ajudam para que você não erre, porque alguém já errou. Você não precisa errar também e ficar gastando recursos e dinheiros e tempo errando pra caramba em cima disso. Então, da mesma forma, é o que nós temos aqui com a governança. Então, a governança de dados, ela tem a ideia de facilitar e te orientar no uso apropriado desses dados e de como fazer uma gestão mais equilibrada aí do Big Data.
ok? Então, o termo governança, ele surgiu lá em 2001, nos anos de 2000, alguma coisa assim, e lá em 2004, é, o, esse Raul aí, ele colocou da seguinte forma: o termo governança corresponde às formas pelas quais uma organização pode assegurar que suas estratégias sejam estipuladas, monitoradas e alcançadas. Ou seja, uma empresa vai determinar qual que é o seu modelo de governança de dados. Assim como o Guia Suiboc privilegia com que uma empresa monte o seu processo de desenvolvimento de software, o seu PDS, a governança de dados, ela também privilegia com que a sua empresa consiga estipular prazos, estipular valores, monitorar o que está sendo feito, definir metas, alcançar os seus objetivos. Então, a governança de dados, ela vem para te ajudar a nortear a respeito disso, ok? Então, a governança, ela é dividida, ela trata três assuntos principais que às vezes as pessoas não conseguem distingui-las ou não conseguem separá-las. Você tem o nível de gerenciamento de TI, acima do gerenciamento de TI você tem a governança de TI, acima da governança de TI você tem a governança corporativa. Ok? Então, essa é a situação. Então, o que que você tem dentro da governança corporativa, que é a governança de dados, todinha, você tem a governança de TI, e dentro da governança de TI você tem o gerenciamento da sua tecnologia da informação. O gerenciamento da sua tecnologia da informação, ele te ajuda a definir processos, a modelar o seu processo de desenvolvimento de software, a como vai funcionar a sua fábrica de software, como que você vai priorizar os seus projetos de sistemas, né, alinhado à estratégia da organização. E aí existem frameworks próprios para te ajudar dentro da governança de TI, entendeu? Então, esses frameworks para te ajudar dentro da governança de TI, eles estão olhando para aspectos de TI. E esses frameworks geralmente dividem-se em duas partes, uma parte para infraestrutura de serviços e de data center e de suporte de dados, ok? Que garante aí acordos de níveis de serviço, etc. E no outra parte, você tem o alinhamento estratégico da sua TI com os objetivos da alta direção da sua empresa. Aí você tem o framework do Qubit. Então, você tem basicamente esses dois caras, que você tem certificações próprias para esse daqui, para poder tocar a sua TI. Então, a sua TI, de maneira bem macro, ela tem esses dois caras aqui, ó. Entendeu? Então, você tem a parte de serviços, de infraestrutura, de suporte, etc. Aí você tem o ITIL, aqui você define acordo de nível de serviço, aqui você define formas e metodologias de contratação, de contratos, de gestão, de recursos humanos e etc., uma série de situações. E do outro lado, dentro do COBIT, você tem aqui, então, a situação onde você consegue alinhar as necessidades de TI, toda a gestão da TI, ok? A estratégia sua da TI, a estratégia de negócio da sua corporação, da sua empresa. Então, essa é a governança de TI. É você entrar dentro de um órgão público e esse órgão público ter uma TI controladinha, uma TI muito monitorada, uma TI com priorização de projetos, uma tecnologia da informação que esteja andando ali de maneira adequada e atendendo, vamos dizer assim, as necessidades do negócio. Beleza. Esse é o cenário onde nós temos o gerenciamento de TI. E aí você tem a governança de TI. O que seria a governança de TI? Eu tenho todo esse ambiente monitorado e controlado, e aí agora eu consigo monitorar e eu consigo mapear os modelos de maturidade, entendeu? Os modelos de maturidade do meu sistema de TI como um todo. Então, eu estou preocupado com outras situações, entendeu? Que vão além do gerenciamento de TI. Eu estou preocupado com atos regulatórios de tecnologia da informação, eu estou preocupado com prestação de contas, eu estou preocupado com transparência, eu estou preocupado com ética, eu estou preocupado com a parte legal de tudo isso que eu estou fazendo dentro da tecnologia. Então, essa governança, ela é uma gestão da TI. Geralmente, a gestão dessa TI, ela acontece, e tem isso,
quando a gerência de TI deixa de ser uma gerência de TI e passa a ser uma diretoria de TI, ou passa a ser uma superintendência de tecnologia, ou ainda assim passa a ser uma subsecretaria dentro de uma secretaria de tecnologia, para atender alguma coisa nesse sentido. Então, essas pessoas dentro da governança de TI, ela está preocupada com uma série de outras situações, entendeu? Que faz com que a sua TI não está mais preocupada apenas em desenvolver sistemas e dar suporte ao usuário e a gerência da infraestrutura de data center. Ela está preocupada em como esses dados estão transitando dentro da rede, se a rede tem um acesso único, entendeu? Se tudo que trafega ali dentro é feito pelo e-mail corporativo, deixa de utilizar e-mails pessoais ali dentro, entendeu? Então, quando você tem todo esse controle aí, e uma preocupação que vai além da estrutura de TI, e como a TI impacta, e como a TI ela é influenciada, aí você tem a governança de TI. E acima da governança de TI, você tem a governança corporativa. O que seria a governança corporativa? Eu tenho a mesma preocupação da governança de TI, só que em todas as outras áreas. Eu tenho governança em todas as outras áreas. Então, se eu tenho uma governança em todas as outras áreas, então eu vou estabelecer um conjunto de regras, um conjunto de boas práticas, de leis, de regulamentos, de políticas e de processos que atenda a toda a minha empresa, desde a área do RH, entendeu, de recursos humanos, até a área do meu marketing que está vendendo um produto e ainda a parte onde eu vendo, onde eu acompanho essa venda, onde eu faço uma gestão do pós-venda e onde eu tento abrir e expandir novos mercados. Então, a governança corporativa, ela traz isso daí. Eu estou preocupado como a minha empresa ela é administrada, entendeu? Eu estou preocupado em dizer para os meus investidores que aqui dentro existe normas que atendem à lei, por exemplo, Sarbanes-Oxley, né, de prestação de dados. Eu posso pegar a minha empresa e ir para uma SA, eu posso colocar a minha empresa numa bolsa de valores, porque eu garanto para vocês que aqui tudo é feito de maneira transparente, e na hora que você quiser vir aqui e auditar a minha empresa está de portas abertas para poder prestar contas. Entendeu? Então, isso é uma governança corporativa. Isso daqui não é algo trivial de ser feito, isso daqui envolve investimentos, isso daqui envolve pessoas, isso daqui envolve querer, entendeu? Para vocês terem uma ideia, até o ano que estourou aquele escândalo da Petrobras, né? Acho que 2015, alguma coisa assim, 2014, que gerou aquele baque na economia e que nós passamos por aquela crise e que o sistema S teve cortes, tanto da indústria quanto do comércio, e que o mercado teve uma queda, que a bolsa de valores do Brasil ficou ruim, que o dólar começou a subir e etc. Até naquele ano, a nossa Petrobras não tinha aplicado a governança corporativa, entendeu? A parte de auditagem, a parte de ser transparente, eles ainda não tinham colocado. E como parte da recuperação judicial dela, como parte da recuperação econômica, etc., a primeira coisa que os economistas novos fizeram foi instituir dentro da nossa Petrobras o rito de governança corporativa, só para vocês entenderem o quão grande é isso daí. E a governança corporativa, ela é muito importante, porque senão o mercado quebra. Entendeu? O que acontece se eu começar a inflar o mercado dizendo que minhas ações estão tendo valor, que minha empresa está tendo um lucro trimestral aí na casa de 1,5 bilhão, e etc, etc. As empresas começam a comprar essas ações, a empresa começa a apostar nessa empresa, aí depois a gente descobre que não é nada disso. Então, todo mundo que aplicou dinheiro ali dentro, esperando aquele retorno, esse dinheiro não existe. Se você tiver que fazer um saque, todos os acionistas fizerem um saque da empresa, a empresa quebra porque a empresa não tem o valor do qual ela diz que tem. Então, essa transparência financeira, essa transparência fiscal, ela é muito importante dentro de uma governança corporativa, ok? Então, esse seria a contextualização do porquê a gente ter esse tipo de gestão em cima das coisas. É óbvio que aqui eu estou direcionando para dentro da nossa tecnologia, e aproveitei e falei um pouquinho sobre algo que esteja fora da nossa tecnologia, que seria a governança corporativa. Então, a necessidade de eu ter essa governança, ela é bem prática para nós, né? Eu preciso de investimentos na TI. Gente, vamos lá, eu quero fazer um sistema, né? Esse sistema eu vou alocar, sei lá, 2 programadores plenos nele.
Cada programador pleno desse, vamos colocar um salário médio aí, a nível de Brasil, aí, de R$ 5.500, ok? Se eu gastar aí, vamos supor, vou até pegar uma calculadora, vou até abrir o Excel aqui. Não, vou fazer diferente para vocês, só para vocês verem que aqui a transparência reina, tá? Vou abrir uma planilha aqui para vocês. Deixa eu só, minha máquina está extremamente lenta. Espera que eu vou fazer um download de um. Vai valer a pena esperar aqui. Isso aqui foi uma ideia que eu acabei de ter aqui. Não, essa não tá legal não. Vou pegar uma que eu tenho esses dados. Ah, essa daqui mesmo. Essa daqui tá completinho. Só, isso daqui é do meu contrato de terceirizado aqui no estado de Goiás, tá? Que eu faço a gestão dele. É algo público, é algo transparente, então não tem por que ficar preocupado com isso. É só para vocês verem a necessidade de infraestrutura e de investimentos em TI e por que que é necessário controlar isso, cara, porque senão você vai quebrar a sua empresa. Esse é meu objetivo aqui, mostrar para vocês o quão custa. Então tá, então vamos ver uma situação onde eu tenho um piso salarial a nível de Brasil, tá? Lá do CAGED, e aqui eu tenho alguns perfis, e aqui eu tenho o piso salarial deles. Isso aqui é só como base. Aí do lado de cá eu tenho uma planilha consolidada, ok? E aí eu coloquei aqui, cara, eu baixei outra planilha, é melhor que essa daqui é um exemplo que eu estava fazendo para uma outra pessoa, que a gente estava estipulando. Eu tenho dois profissionais aqui, ó, profissional A e profissional B, desenvolvedor pleno. Cada um desses caras ganha algo em torno de R$ 5.500. R$ 5.500, ok? Além disso, ele tem um vale-refeição de R$ 600, ou vale-alimentação, mais um plano de saúde que também é embutido aqui para ele. Esse funcionário não paga esse plano de saúde. Resumindo, esse cara ganha R$ 5.500, ok? Para a empresa, esse cara está custando 12, entendeu? Então, é duas vezes mais do que o que você paga. Esse cara que ganha R$ 5.500, para a empresa, ele está custando 12. Se você tem dois profissionais, você paga 11 mil por mês com folha salarial, a sua empresa, ao final disso, colocando um lucro na prestação de serviço, a sua empresa vai estar gastando algo em torno de R$ 24.000 para contratar esse serviço. Então, o Estado, quando contrata terceirizados para duas pessoas que estão aí na casa de R$ 11.000, a ordem de serviço que a empresa vai emitir contra o Estado vai ser de R$ 24.000. Aí você fala, não, mas a empresa está ganhando, então, R$ 13.000 aqui. Aí eu vou falar para você, não, não é bem assim, não. Olha só, quando eu vier aqui, ó, a despesas fixas operacional dessa empresa é de 18 mil, cara. Entendeu? 18 mil. Aí você vem numa situação, vamos voltar o salário então para R$ 4.400. Olha lá, a fatura da nota de serviço vai vir no valor de 19 mil, ok? As minhas despesas fixas dessa empresa vai ser 15 mil, então a empresa está lucrando R$ 4.600 por mês. Cada dois funcionários que ela cede para mim, ela lucra um. Quando os funcionários têm a mesmo valor de rendimento. Nesses 15 mil, o que está valendo? Está valendo 2 mil de impostos diretos, né? Então, aqui do lado, eu tenho uma tabelinha aqui, ó,
só dos impostos e dos insumos, considerando uma empresa que está no regime de declaração de imposto de renda nessa situação aqui. Então, 60%, 51% do que essa empresa presta de contas, ela paga de imposto trabalhista. Então, vamos lá, eu gasto R$ 8.800, R$ 8.884 por mês com funcionário, a Secretaria do Estado paga 19 mil e a empresa recebe lucro de 4 mil. Essa é a conta. Se você fizer isso daqui em um projeto de 12 meses, a empresa gastou, cara, 238 mil. 238 mil reais o Estado gasta para manter 2 programadores plenos. Agora me fala uma coisa, o que 2 programadores plenos conseguem produzir dentro de um ambiente empresarial, pensando do ponto de vista de software? Se você não gerenciar bem esse caso, se você não utilizar processo, se você não tiver rito da fábrica de software, um PDS bem, processo de desenvolvimento de software bem elaborado, se você não tiver uma rotina muito bem escrita, cara, o tempo que esse cara ficar à toa é prejuízo para a empresa. Não sei se vocês conseguiram enxergar. Para 2 pessoas, eu estou gastando algo de 230 mil, né, por mês, é por ano. Se eu coloco aí algo em torno de 12 pessoas, então eu pego esse valor aí e multiplico, né, por 10 aí, vamos supor. Então, eu estou gastando algo de 2,5 milhões. Então, infraestrutura de TI, ela é cara para a empresa. Profissional de TI custa caro. Então, se eu tenho boas práticas, se eu tenho uma boa governança de TI, né, e essa governança de TI, ela está dentro de uma governança corporativa, onde antes de eu começar a fazer um projeto na louca, entendeu? Existe um planejamento e um estudo de viabilidade econômica e técnica desse projeto, entendeu? Para ele ser priorizado. Então, com tudo isso, eu consigo justificar os grandes investimentos em TI. Porque aí sim, aí eu consigo otimizar processo, eu consigo controlar custo, eu consigo aumentar a eficiência do funcionário, eu consigo melhorar e personalizar os serviços prestados aos clientes, eu consigo alinhar a estratégia da TI ao negócio, eu consigo agregar valor. Entendeu? Agora, se eu pecar nisso daqui, se eu não tiver metodologia, se eu não tiver ferramentas, se eu não tiver a forma como eu faço gestão, cara, a sua TI ela vai ser onerosa ao ponto de quando você falar assim, eu preciso comprar alguma coisa, a empresa vai falar o quê? Não, 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 comprar não, não, comprar não, comprar não, comprar não, pelo amor de Deus, vai gastar mais isso. Não, mas eu preciso de um link de dados, eu preciso de um link de dados. 100 mil, entendeu? 100 mil por ano. Não, moço, tá doido? Para que você precisa de link de dados? Não, mas eu preciso comprar um computador, porque a máquina do meu programador tá lenta, ele tá gastando um tempão esperando a aplicação subir na máquina dele, fazer o deploy, entendeu? O banco de dados, toda consulta que eu faço no banco de dados de desenvolvimento tá lento, tá demorando, isso daí tá impactando na eficiência dos meus funcionários, entendeu? Então, as empresas, cara, vai por mim, elas só compram softwares, elas só colocam softwares porque elas são obrigadas, entendeu? E elas são obrigadas de tal forma que paga reclamando, paga chorando, e aí começa a prostituição do mercado, né? Começa você ver um sistema inteiro de e-commerce quase que de graça na internet, você começa a ver um sistema de nota fiscal eletrônica quase que de graça na internet, e aí você começa a ter uma desvalorização do profissional de TI, entendeu? Já está havendo uma desvalorização do profissional de ciência de dados. Ciência de dados, quando bombou, o cara tinha uma margem salarial algo em torno de 12, 13, 14, 15 mil por mês, hoje o pleno está ganhando, igual nós olhamos ontem, R$ 6.700. Entendeu? Então, assim, é foda, cara, isso daí, entendeu? Mas por que isso acontece? Acontece porque não existe governança corporativa em todas as empresas. Todo mundo trabalha na metodologia de desenvolvimento Go Horse, entendeu? Senta em cima do cavalo e vai, cara. Não tá nem aí o que tá acontecendo, não se preparou, entendeu? Não fez todo o trabalho adequado. E aí, várias outras pessoas vão fazendo isso, começa a criar uma fama de que TI não entrega nada alinhado ao negócio, que TI não agrega valor, que TI é só custo, que TI é só problema, que TI é só isso, que TI é só aquilo, e aí começa todo o problema, vai desmistificar isso, entendeu? Vai tentar implantar uma cultura corporativa de governança de TI, entendeu? É complicado, cara, isso daí não é algo, assim, fácil de fazer, demanda tempo, demanda muita insistência, e você tem que provar para todo mundo que você não está mentindo. Essa é a grande realidade das empresas. Eu estou dando o exemplo do Estado,
mas é do mesmo jeitinho na iniciativa privada, viu? Eu também estou lá na iniciativa privada, e lá é do mesmo jeito, cara. Entendeu? Quando você fala de contratar alguma coisa, de comprar mais, comprar menos, o cara chega a dar aquela, né, chega a arrepia, né? Então, assim, é bem tenso esse nível de tratamento, esse nível de gestão e conseguir convencer todo mundo de fazer isso. Porque o investimento, ele acaba sendo alto. Então, para eu justificar esse investimento, nada melhor do que tentar implantar uma governança corporativa, porque aí você segue um guia, você segue as melhores práticas, você consegue convencer aqui, ó, deixa eu voltar aqui no slide, você consegue convencer a alta direção, entendeu? A alinhar com a governança de TI, entendeu? Não adianta nada eu querer ter uma governança de TI, cara, entendeu? Onde você estipula algumas coisas e o próprio presidente da empresa não usa um e-mail corporativo, ele gosta de usar o e-mail do Gmail dele, entendeu? É porque lá tem um editor, lá tem isso, lá tem aquilo, entendeu? Não adianta eu querer fazer isso daqui, né, e ter uma política lá de no paper, de papel zero, e aí o seu presidente da sua empresa, o seu superintendente vai lá, compra uma impressora, põe lá dentro da máquina, lá do lado da sua máquina, não está nem nessa impressora na rede, não tem nenhuma gestão de serviço em cima disso daí, e ele começa a imprimir papel ali dentro. Entendeu? Então, essa pessoa, essa instituição, ela não está madura para poder ir para isso daqui. Isso daqui, ó, a empresa tem que falar o seguinte: estou nessa situação, já apanhei, já tomei na cabeça, então agora eu quero resolver esse problema. Aí eu vou para uma governança corporativa. Igualzinho e aconteceu com a Petrobras, igual aconteceu aí no governo do estado do Mato Grosso, então, assim, eu acompanho, eu tenho uma relação com o estado do Mato Grosso já há algum tempo, Mato Grosso do Sul, e a gente vem acompanhando a forma como eles andam tratando e trabalhando com a TI. Então, você vê que existe hoje essa preocupação, que até então não tínhamos, né? Não tínhamos porque ia naquele jeito que eu falei para vocês, da metodologia Go Horse, né? Senta em cima do cabelo, do cavalo e senta o cabelo, entendeu? Agora não, agora começa a ter isso porque eles começam a perder o controle disso tudo. E aí, quando começa a perder o controle, fica ruim, né? Aí dinheiro vai empurrá-lo e você nem percebe, porque o custo na TI é muito alto, beleza? Então, eu tenho 5 principais focos da TI, entendeu? Todas, todas orientadas à entrega de valor, todas orientadas à minha relação com meus stakeholders, ok? Então, 2 delas eu tenho entrega de valor, né, que são saídas. Então, eu tenho entrega de valor da TI, a gerência de riscos, ok? Então, esse daqui é o ciclo, tá? Que eu coloquei, eu retirei lá. E 2 delas guiam um processo. Então, eu tenho dois focos. Eu tenho um foco na entrega de valor da TI, eu tenho que focar na gerência de risco, eu tenho que focar no alinhamento estratégico, eu tenho que fazer um foco na gerenciamento de recursos. Se eu estou no nível zero de gerenciamento, se eu estou no nível de apagar fogo, se eu estou no nível de não conseguir planejar a minha TI, por onde eu começo? Eu começo por tentar colocar pessoas que vão fazer essa estrutura aqui funcionar. Eu tenho que ter uma pessoa preocupada se a TI está entregando valor. Se a TI está entregando valor, significa se ela está alinhado, o que ela está desenvolvendo, o que ela está programando, o que ela está entregando de produtos, se é realmente aquilo que a empresa trabalha, aquilo que a empresa quer. E se aquele produto é vendável, se aquele produto gera algum tipo de retorno. Ok? Não, trabalhei não, Éder. 2 delas guiam o processo, que é o alinhamento estratégico. Lembra que eu falei que é necessário? Então, esses caras aqui, ó, elas são riscos. Então, aqui, ó, eu tenho um gerenciamento da entrega de valor para os meus interessados e stakeholders. Como é que eu faço essa bolinha do meio aqui funcionar? Eu tenho um alinhamento com a estratégia de TI. Esse alinhamento da estratégia de TI tem que estar gerando valor, né, na entrega de TI, ok? Eu só consigo entregar valor na entrega de TI se eu gerenciar o meu risco. E para eu gerenciar um risco, entendeu? Eu tenho que medir a minha performance, entendeu? Vamos lembrar lá da máxima, né?
não se gerencia aquilo que não se mede. Entendeu? Então, se eu não tenho um mecanismo de mensurar, entendeu? Eu não consigo fazer o quê? A gerência. Escreve isso, tatua isso na pele, se você não gerencia aquilo que você não mede, entendeu? Vamos lembrar aí do seu filho aí, né? Seu filho está indo para a escola, seu filho tá estudando, você está perguntando para ele como é que tá, como é que tá, como é que tá, ele está falando que tá bem, que tá bem, que tá bem, aí chega no final do ano, você recebe a surpresa que seu filho ficou retido no módulo, ou teve um desempenho abaixo dos coleguinhas naquele módulo lá. O que aconteceu nessa situação? Aconteceu a ingerência dos pais, entendeu? Por quê? Porque uma forma de eu gerenciar é medir. Como é que eu meço isso? Eu posso ir no colégio dele, perguntar para a professora como é que está ele em relação aos colegas, isso daí é uma medida, né? Como está o meu filho em relação aos coleguinhas dele? Outra forma de medida é, eu olho o boletim escolar dele, as notas, né, da matriz dele lá certinho, e eu vejo quão que ele tirou de nota em relação a 100%. É uma forma de medida. Outra forma de medida, eu posso ir lá e olhar as frequências dele, né? Será que ele realmente está indo para aula? Porque se o cara não está tendo frequência, ele vai ter que ser muito mágico para poder acompanhar a turma toda e ter um aproveitamento satisfatório. Então, esses mecanismos de verificação é o que privilegia eu fazer a gestão. Porque com esses números, eu vou chegar no meu filho e vou falar assim, ó, por que você não está indo para o colégio? Aí eu vou entrar, né, com alguma política educativa, entendeu? Para fazer com que ele vá até a escola, entendeu? Eu vou ter que convencer ele de alguma maneira que é importante estudar, entendeu? Mas eu só posso fazer isso, essa gerência, se eu tiver métodos, se eu tiver valores para eu poder gerenciar. Então, não se gerencia aquilo que não se mede. Se eu conseguir fazer esse ciclo, eu chego no alinhamento estratégico da minha TI. Então, esse slide, cara, eu gosto demais dele, entendeu? Porque ele deixa as coisas muito, muito claras, né? Você tem esse ciclo aqui, e esse ciclo aqui, ele tem que ser obedecido, porque se eu conseguir fazer esse mecanismo girar dentro da minha empresa, eu tenho entrega de valor, né, para os meus stakeholders. Stakeholders são toda e qualquer pessoa que esteja interessada em alguma coisa e que faz parte desse processo, ok? Diretores de TI, funcionários, usuários do sistema, gerentes, analistas, programadores, o cara que cuida do banco de dados, a pessoa que gera o RH, a pessoa que cuida do contrato, todos eles são stakeholders, ok? Então, esses seriam os principais focos da governança de TI. Vai por mim, viu? Se você está no nível zero de gestão, né, você não consegue isso daqui, ó, justificar os grandes investimentos de TI sem implantar uma boa governança. E você só consegue implantar uma boa governança se você no mínimo, pensar, mesmo que seja de maneira bem superficial, como trabalhar em cima desses aspectos aqui, ok? Então, qual que o que que eu tenho aqui de governança de TI e governança corporativa, só para vocês entenderem, né? Na governança corporativa, eu tenho uma preocupação com quem está financiando o meu projeto. Então, eu tenho que assegurar de que esses gestores vão ter o famoso ROI, né? ROI, Return of Investment. O cara está aplicando R$ 1 milhão aqui no sistema, ele quer, num determinado momento, recuperar esse investimento. Qual que é o prazo de retorno disso daí? Entendeu? Então, essa preocupação aqui é uma preocupação da governança corporativa. Alinhar as estratégicas da TI para que a TI consiga retornar esse investimento, ok? Lá na TI, a preocupação é como que eu, diretor, né, Chief Information Office, ok? Vou garantir que esse cara tenha o retorno do seu investimento. O que que eu vou pedir para ele de estrutura, o que que eu vou pedir para ele de insumos, o que que eu vou pedir para ele de equipe, como que eu vou montar uma estrutura de TI que vai fazer com que ele atinja o objetivo de retornar esse investimento. Ok? Então, a preocupação do cara que é por dinheiro, a preocupação do CIO aqui é fazer esse dinheiro que o cara colocou aqui render.
entendeu? Transformar esse dinheiro em produto e fazer com que esse produto se valorize cada dia mais. Beleza, a outra preocupação da governança corporativa é como os financiadores se asseguram de que os gestores não vão expropriar o capital que investiram, ok? Ou até mesmo fazer investimentos em projetos ruins. Então, essa palavra expropriar aqui, ela é uma palavra, assim, de cunho temerário, tá? Do tipo assim, eu coloquei 1 milhão, realmente foi aplicado 1 milhão na infraestrutura para que todo o produto possa ser gerado? Beleza, foi aplicado 1 milhão. Beleza, foi aplicado 1 milhão. Mas será que esse 1 milhão foi aplicado de maneira correta, seguindo uma tabela dessa daqui de gestão? Será que eu não conseguiria economizar de alguma forma nisso daqui, em vez de eu contratar uma empresa para desenvolver um módulo do produto, ou tentar desenvolver internamente, porque aí eu não tenho esse gasto aqui, desse lucro aqui, ó, o meu custo ficaria realmente 15 mil, entendeu? Porque aí eu pago só os salários da pessoa, pago os encargos trabalhistas, então isso daí vai me gerar 15 mil reais, ok? E aí eu vou ter alguém que vai acompanhar essa equipe bem próxima para garantir que essa pessoa seja produtiva, entendeu? Para poder tocar o projeto. E aí eu não tenho esse custo aqui de R$ 4.600 por mês, que seria o lucro que eu estou transferindo essa responsabilidade para uma terceira empresa. Entendeu? Então, esse expropriar aí não é só em relação a aplicar o dinheiro todo, é em relação também se esse dinheiro que foi aplicado está sendo realmente gasto da maneira devida, entendeu? E uma outra preocupação é, será que vale a pena, cara, eu realmente entrar nesse mercado? Será que eu estou planejando certinho? Porque meu custo com TI vai ser 1 milhão. Mas você parou para pensar quanto que você vai gastar para poder injetar esse produto seu no mercado? Para que esse produto seu aí tenha uma penetração legal, que esse produto seu tenha um valor agregado e que ele consiga retornar? Então, o software sozinho ele não faz nada, cara. Precisa dos usuários, precisa ter política de venda, precisa ter política de acompanhamento, de suporte, por aí vai. Então, essa parte de TI, ela está preocupada aqui no CIO apenas com essa parte que eu estou falando. Mas a parte comercial não é com a TI. A parte comercial não é com a TI. Mas a TI é obrigada a alertar. Se a TI tem uma governança de TI bacana, ok? Ele vai dizer para você, olha, eu, como CIO, te asseguro que não vai ser expropriado esse valor e que a gente realmente vai investir na estrutura de TI, no projeto, mas você tem que fazer também um investimento a mais para poder garantir que esse produto seja utilizável, que esse produto seja comercial, ok? Então, seria esse sentido aqui. E do lado de cá, a governança corporativa tem uma preocupação em como que esses caras que estão financiando controlam os gestores. Como que esse cara aqui faz a gestão de pessoas? Como que esses financiadores daqui, né, como que esses acionistas, entendeu, enxergam essas pessoas que estão tocando essa empresa de maneira mais geral, ok? Então, essa daqui é uma preocupação da gestão. Como que os financiadores estão gerindo a empresa? Aqui é uma preocupação em cima dos diretores, é uma preocupação em cima dos analistas de negócios e por aí vai. Do lado da TI, nós, né, na diretoria de TI, tem que controlar o CIO e tem que controlar toda a estrutura. Como que nós vamos fazer isso? Entendeu? Então, essa daqui é uma preocupação com a estrutura da TI, ok? Com o mecanismo da TI, com a fábrica de software, com toda a infraestrutura de data center, etc. E do lado de cá tem uma preocupação com as outras partes da empresa, as outras áreas. Então, essa daqui é baseado nessa publicação aqui do Haas et al., 2004, tá? E só para vocês terem uma ideia, ele foi publicado em uma revista de finanças. Nós estamos falando de governança corporativa, estamos falando de TI, e esse artigo foi publicado em um journal, né, que a gente fala aí, de cunho financeiro, ok? Então, dessa forma aqui. Então, é bastante importante a gente estar trabalhando desse aspecto. Então, pensando em estrutura da governança corporativa, nós temos
esse mecanismo aqui, ó, o mecanismo, vamos dizer assim, que top-down, né? É de cima para baixo. Nós temos uma governança, se nós temos uma governança corporativa, eu tenho que prover eficiência e eficácia operacional, confiabilidade nas demonstrações financeiras. Como é que eu faço confiabilidade nas demonstrações financeiras? Não tem jeito, eu tenho que aderir a algum framework financeiro, algum framework que trabalha as leis de gestões financeiras. Aquelas lá de Sarbanes-Oxley, lá em 1933, sei lá, alguma coisa nesse sentido, quando os Estados Unidos quebrou, e esses caras aí montaram uma estrutura de gestão de risco bem bacana de financeiro. Então, aqui, provavelmente, eu vou estar utilizando um framework do COSO, vou estar utilizando um Balance Scorecard, alguma coisa nesse sentido aqui, entendeu? Então, eu tenho essa preocupação aqui de estar trabalhando em cima disso, né? Eu vou abrir meu capital, vou estar dentro das conformidades de leis e regulamentos, então eu tenho que fazer toda a gestão de risco e corporativo disso. Quando eu faço tudo isso daqui, tudo isso que a governança corporativa provê, ela delega a execução para a governança de TI. Então, existe a governança corporativa, né? Isso daqui tudo se aplica a todas as áreas da empresa, beleza? Olhando agora só para a área de TI, aí a governança de corporativa impõe tudo isso daqui dentro da governança de TI. E a governança de TI vai ter que fazer aquelas coisas que eu falei mais atrás, entendeu? Ela tem que alinhar estrategicamente, ela tem que conseguir entregar valor, ela tem que gerir os riscos, ela tem que gerir recursos financeiros, operacionais e humanos, entendeu? Tem que estar tudo dentro daquela parte de gerência de recursos, e ela tem que fazer também, né, a gestão de desempenho. Novamente, para eu fazer uma gestão de desempenho, não se gerencia aquilo que não se mede. Se eu não estou mensurando, eu não estou gerenciando. Então, eu tenho que criar mecanismo de gestão. Para criar mecanismo de gestão, eu tenho que criar mecanismos onde eu consiga fazer essa aproximação de um valor tal que eu possa, depois, mais para frente, vir aqui medir esse valor, ok? Então, essa governança de TI, ela provê isso daqui tudo e é implementada com auxílio de normas, modelos e padrões. Cara, tem o Seis Sigma, MPSBR, ISO 27002 para padronização e segurança de dados. Tem a ISO 9000 para a qualidade dos dados, né? Tem a ISO 20000, a ITIL, VALIT, né? Que a gente fala VALIT, CMMI, COBIT, PMBOK, ISO 38500, COSO, BSC. Então, aqui não estão limitados a esses caras aqui. Aqui eu poderia ter o DMBOK, eu poderia ter outros guias aqui dentro, ok? Que é só um exemplo que esses caras estão baseados nisso daqui, ok? Então, como que eu faço a gestão de desempenho? Existe algum framework desse daqui, ou a gestão de desempenho aparece em mais de um desses frameworks, ok? Beleza, então, próximo, né? Então, a governança corporativa e de TI. Então, ela é desenvolvida por associações de profissionais e alguns atos que são estipulados por governos ou por algum tipo de associação ou por algum tipo de regulamentação própria específica da área, ok? Ela torna as organizações de TI e todos os seus processos transparentes, inteligíveis. O que é a palavra inteligível? Que a gente usa, passa com governança de TI, a gente passa a utilizar muito essa palavra. Inteligível é aquele dado, aquela informação que você consegue ler, entendeu? E já entender o que está acontecendo. Então, quando você passa uma informação inteligível, significa que você não precisa ficar explicando, ok? A própria informação, ela já vai cunhado ali, né, com outros mecanismos, do qual privilegia com que você já entende, né, que você já faça um processamento inteligente disso daí. Então, eu tenho que ter os processos transparentes, inteligíveis, controláveis e confiáveis, né? Eu tenho que controlar isso daí, e eu tenho que confiar nesse mecanismo que eu estou fazendo do monitoramento e controle, ok? Quando eu estiver falando de frameworks dentro de governança, eu estou falando de estruturas textuais
de livros, ok? E de modelos, até modelos de planilhas, modelos de algumas situações assim, não estou falando necessariamente de software, ok? Que é utilizado para organizar toda essa complexidade aqui, ok? Então, eu tenho um framework para controlar os objetivos, entendeu? Daquela parte de TI que eu falei para vocês, a parte de gestão de TI, de fazer a parte de desenvolvimento de sistema, de entrega de valor, de mensurar, de validar e etc. Então, eu tenho aí o framework do COBIT que nós falamos. O ITIL é a parte de uma infraestrutura, né? Ele organiza toda aquela complexidade que é a parte de infraestrutura de TI. Suporte, nível 1, nível 2, nível 3, acordo de nível de serviço, o famoso ASL aí, né? Beleza. Quando eu estou falando de gerenciar projetos de software, aí eu vou para um guia chamado PMBOK. Dentro desse guia, ele é dividido em várias áreas de conhecimento. Cada área de conhecimento desse trata de um aspecto. Por exemplo, nós não falamos aqui, ó, que nós temos que ter aqui uma gestão de recursos. Então, lá dentro do PMBOK, cara, tem uma área inteirinha, entendeu? Todinha, só para falar da gestão de recursos. Ok? E isso são todo e qualquer tipo de recurso. Tá? Humanos, não humanos e por aí vai. E aí temos também, aqui eu estou só colocando só um exemplo, sabe, tá? Por exemplo, o CMMI. O CMMI é um modelo de maturidade que ele olha para a sua gestão corporativa de TI, ele olha para a sua empresa de tecnologia e diz, você está no nível de maturidade X. Quanto mais você avançar nesse nível de maturidade, melhor você controla os seus processos, mais confiável é o trabalho que você desenvolve, mais transparente é a sua empresa, mais valorosa ela será em relação ao mercado. Entendeu? Então, o primeiro nível do CMMI é um nível não gerenciado, nível zero, onde todas as empresas se encontram num determinado momento. É onde você, preciso de um sistema, aí você vai lá, entende, começa a desenvolver esse sistema sem nenhum controle, sem nenhum padrão, aí você começa a apagar fogo, você começa a atender as demandas, você não consegue planejar. Então, o nível zero do CMMI é aquela situação onde você não consegue fazer nenhum tipo de planejamento em cima da sua TI. Então, você está muito longe de atingir uma governança de TI, ok? Então, você não está conseguindo nem atender a parte de gerenciamento de TI, quanto mais uma governança. Então, esse é o nível zero do CMMI. E a partir do momento que você começa a atender esses caras, a sua empresa pode ter algumas certificações, tipo certificações da ISO, também existe do CMMI, né? Você pode ter profissionais certificados PMBOK, você pode ter profissionais certificados ITIL, né? E então, você começa a ter essas certificações CMMI, que é a certificação mais empresarial, mais da empresa. E aí, essas certificações, dentro de um processo de licitação, dentro de uma concorrência, numa grande empresa, numa grande indústria, isso pode ser exigido da sua empresa. Então, isso daí te garante uma visibilidade maior e te garante também você cobrar valores maiores, né? Porque, por exemplo, o custo de uma empresa de TI em um determinado ponto, ela pode ser, sei lá, 5 vezes, 10 vezes menor do que uma empresa que está totalmente gerenciada dentro do CMMI. Porque para fazer isso eu tenho que ter mais pessoas. E se eu tenho mais pessoas, o meu custo operacional ele aumenta significativamente. Ok? Então, esses são os exemplos de frameworks. Eu peguei um carinha de cada área, de cada aspecto. Se eu juntar esses quatro, ok? Eu consigo já fazer pelo menos a parte de gestão da minha TI. E atender a parte da governança de TI, ok? Então, falando um pouquinho do COBOT, o COBOT, ele tem o objetivo de alinhar os recursos e os processos de TI com a área de negócio, com os padrões de qualidade, com controle financeiro, com necessidade de segurança. Então, eu pego tudo aquilo que a TI está trabalhando, olho para ela e falo assim, beleza, agora vamos pegar tudo isso que você está trabalhando e vamos alinhar com os meus negócios de TI. Vamos alinhar com a minha estratégia da minha empresa. Vamos alinhar com os objetivos, entendeu? Prioritários, que vai gerar mais lucros, que vai resolver o meu problema empresarial. Então, o framework do COBIT, ele tem esse objetivo, né? Alinhar o que a TI está fazendo com as necessidades da empresa. E eu vou fazer esse alinhamento, vou começar a monitorar os custos disso, vou começar a monitorar a parte de segurança de informação, segurança
financeira, entendeu? Eu tenho que começar a pensar nesse sentido. Inclusive, eu, nesse momento, vou falar assim, ó, cancela esse projeto, e esse projeto eu não vou mais seguir com ele. Aí todo mundo da TI fala assim, nossa, cara, cancelou o principal projeto, o que que nós vamos fazer agora, não sei o que, papapá, ppp, mas essa veio de uma decisão de cima, onde as pessoas olharam para a governança corporativa e descobriram que aquele projeto, ele é super valorizado, ele é um projeto que as pessoas acham que ele entrega valor, mas na hora de validar, né, na hora que ele começa a medir, gerar insumos para poder medir e começa a gerenciar esse projeto de perto, ele vê que aquele projeto, na verdade, dá prejuízo para a empresa. A empresa está pagando para trabalhar. Entendeu? Uma decisão dessa, cara, você só consegue se você tiver um alinhamento, um mapeamento muito, muito bem definido. Às vezes, às vezes deixar de fazer alguma coisa, deixar de fazer um projeto, é um caminho muito mais natural, muito melhor, menos desgastante, mais saudável para a empresa, ok? Então, esse deixar de fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso faz parte da otimização, né? Eu tenho que ter esse pensamento crítico, eu tenho que ter essa visão de negócio, tem que ter alguém que olha para a minha TI, entendeu? Alguém barra alguma área, que olha para a minha TI e começa a direcionar e começa a dizer, priorizar o que a TI vai fazer. Eu não posso perguntar para o meu programador, para a minha equipe de desenvolvimento, o que, que eles acham de fazer o projeto A, o projeto B, o projeto C. Não faz sentido. Eu tenho que fazer essas perguntas para quem está gerenciando, para quem está tocando, para quem está direcionando o barco, para quem está navegando nesse mar aí. Não é quem está remando lá. Entendeu? O cara que está remando, cara, ele vai fazer e remar de acordo com que o barco é tocado. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa visão de que eu tenho que ter o alinhamento da minha TI com a estratégia da empresa. É para isso que a TI serve. A TI não serve para outras coisas, a TI não está lá para poder fazer sistema. A TI está lá para fazer software, sistemas e modelos computacionais que estão alinhados com o que alguém quer. Nós somos funcionários, bicho, entendeu? Nós somos pagos para fazer alguma coisa, e essa alguma coisa é para alguém, nunca para a gente. Na hora que você começa a colocar dentro do desenvolvimento seu as suas vontades de programador, eu acho melhor com essa tela desse jeito aqui. Eu acho melhor bloquear isso aqui. Eu acho melhor colocar esse campo aqui e tirar esse campo aqui. Não, bicho, tá errado. Tá errado, entendeu? Não é você que toma essa decisão. Entendeu? Se o cliente está falando que é para colocar daquele jeito, você pode até discutir com ele. Não estou falando que não possa haver conversa, conversa é sempre muito bem-vinda. Mas se depois que exauriu, depois que debateu todas as situações, e mesmo assim você não concordou, você não está de acordo, cara, infelizmente você vai ter que programar do jeito que eles estão pedindo. Porque talvez essas pessoas tenham uma visão de negócio muito, muito, muito mais avançada do que você está pensando naquele momento. E é sempre importante focar nos famosos MVPs, né? No produto mínimo viável, que aí vai de encontro que o Eden Marques aí está falando. Que o primeiro passo para o fracasso é querer agradar todo mundo. Se essas empresas não direcionam os seus esforços, não validam o modelo, né, e não cortam os projetos que não tem nada a ver, entendeu? Para atender áreas específicas, essa TI ela está fadada aí ao fracasso, porque não dá para agradar todo mundo. Isso bem lembrado, do Éden. Então, se você tiver que fazer dessa forma, não vai funcionar. Então, você tem que estar muito bem claro que existe uma negociação dessa TI, essa negociação com a TI tem que ter um ponto focal dentro da empresa, e esse ponto focal é a direção. Entendeu? No dia que as direções da empresa, entendeu? Pararem de tomar as decisões sozinhas, sem alguém da TI, sem o diretor de TI ali dentro, entendeu? Enquanto eles não pararem de fazer isso, eles vão continuar gastando, gastando, gastando e gastando muito com recurso de TI, sem saber para onde é que está indo o dinheiro, entendeu? Então, numa decisão estratégica dessa, o CIO tem que estar lá, cara. Tem que estar lá o CIO e o diretor da tecnologia, entendeu? Então, não adianta tomar essas decisões dentro da empresa sem estar envolvendo a equipe de TI, porque senão como é que você faz um alinhamento estratégico? Não tem jeito, ok? Então, tudo isso aqui, obviamente, o fim das contas do COBIT é tentar melhorar o retorno sobre o investimento. É lucro, entendeu? É dinheiro, é grana, ok?
O COBIT, ele disponibiliza alguns objetivos de controle, aquilo que eu falei. Não se gerencia aquilo que não se mede. Né? Se eu não estou medindo, como é que eu vou saber se está caminhando, se o resultado está sendo atingido ou não? Ele te dá algumas técnicas de gerenciamento, ele te dá um sumário executivo, ele te entrega alguns mapas de auditoria, ok? E ele fala para você que você tem que implementar algumas ferramentas, ok? Então, o COBIT te disponibiliza esse entendimento, ok? Então, só para vocês entenderem, existe ali o APO, né, 01.06, e lá está dizendo o seguinte, estou pegando, obviamente, só a parte que nos interessa, né, a parte de gestão de propriedades, né, de informação, governança de dados, ok? Porque nós estamos numa pós de Big Data, ok? Se fosse uma pós de segurança, aqui eu daria um exemplo da parte de segurança. Beleza, então o que, que ele fala aqui, ó? Esse cara aqui fala o seguinte, é necessário definir a propriedade de informações. É necessário, cara. Ok? Também é necessário definir a propriedade de sistemas. Ok? E lá ele fala, olha, você tem que ter dentro da sua empresa mecanismos que definem e que mantenham responsabilidades pela propriedade da informação, dos dados e dos sistemas de informação. O objetivo aqui seria assegurar que os proprietários tomem decisões sobre a classificação dessa informação e desses sistemas e sobre a sua proteção com base nesta classificação. Ok? Envolve também atividades de definir e implementar procedimentos que garantam a integridade e a consistência de todos os dados armazenados em formatos eletrônicos, tais como, monoliticamente falando, um banco de dados isolado, ok? Distribuidamente falando, como um data warehouse, ok? Ou até mesmo com arquivos salvos dentro de uma máquina, como um cookies, alguma outra coisa, algum arquivo de dados, ok? Então, lá ele está falando, que, lembra que eu falei que aqui está o que fazer, né? Aqui é o que ele faz. Como que você vai fazer isso, meu querido? Isso daí não é um problema do COBIT. Mas ele está falando que se você quiser atender a parte de propriedade intelectual, de propriedade de informações, de propriedade de sistemas, você tem que conseguir, no mínimo, esses três aspectos. Ok? Então, isso daqui, a LGPD, ela vem aí para poder transformar uma boa prática, tá vendo? A LGPD vem transformar uma boa prática em lei. Né? O que, que significa LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Aqui, do COBIT, ele já falava para a gente que a gente tem que tratar desse jeito aqui com responsabilidades. Mas ele pode impor isso? Não pode. Porque não é uma lei, é um framework. Entendeu? É uma boa prática. Entendeu? É o que fazer. Aí agora a lei vai falar o seguinte, olha, eu não quero saber como que você vai fazer isso, mas se você não fizer, entendeu? Você vai sofrer as penas A, penas B, pena C, pena D. Entendeu? Você vai ser punido por isso. Até então, dentro do framework do COBIT, você não existe o trato de punição. Existe o trato seguinte, se você não seguir essas coisas aqui, você poderá ter problema. Alguma coisa lá na sua empresa deixará de ser alcançada. Entendeu? Então, aquele retorno de valor que você está esperando, isso daí pode não acontecer. Mas, Ok? professor, Sim. uma diferença que a gente tem aqui do Brasil para os Estados Unidos é justamente essa exigência em lei, né? Porque lá, com a questão da quebra da bolsa e tudo mais, eles exigiram que as empresas, para poder abrir o seu capital, eles têm que seguir essas regras. Aqui no Brasil, o senhor deu exemplo aí da Petrobras, que até 2015 não abria nada e ninguém estava nem aí, e todo mundo roubando, né? Então, assim, a diferença do Brasil é que em determinadas situações ainda estamos atrasados, principalmente nessa questão aí de governança de TI, que ele devia ser exigido por lei, né? Que isso até valorizaria nosso segmento, né? Porque do jeito que as coisas estão, a LGD, a Lei Geral de Proteção a Dados, hoje ela tem mais uma conotação de tentar criar ela é bem assim, o princípio dela parece ser justo, mas pode ter brechas para distorções voltadas por questões, por exemplo, de tentar censurar, de tentar outras coisas, apesar de ser legítimo o que ela propõe. Mas eu vejo que ela vem em situações abertas, brechas que pode ser usada para outro fim, sendo que o principal no Brasil seria ter transparência de governança, de TI e tudo mais, e isso não é cobrado.
Então, assim, e por isso que nós estamos anos-luz aí de países como Estados Unidos, que isso já é cobrado porque é o que tem retorno, é o que dá retorno sobre investimento, é o que gera riqueza e gera riqueza, gera renda, o país desenvolve. Aqui não, o foco parece que a ordem das prioridades é invertida. Isso mesmo. É só uma correção. O que que acontece? Para você abrir capital privado, tá? Aqui nas bolsas também é exigido. Isso daí é uma lei que ela acabou se ficando mundialmente falando, depois da queda lá da, das bolsas, né? Dos papéis de guerra e etc. lá, com aquela lei Sarbanes-Oxley. Lá em 45 ou 48, eu não me recordo ao certo, isso daí foi obrigado. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil, cara, é que as instituições públicas, federais, etc., elas, na maioria das vezes, elas tendem a estar acima de algumas outras leis e regulamentos, diferente de fora. Por isso que a Petrobras, mesmo em 2015, ainda não estava implantada com isso. Mas as empresas privadas são obrigadas, mesmo no Ah, porque eu Brasil. sou do setor público, eu estava meio desatualizado em relação a isso, não me atentei a esse fato. Tá certo. Uhum. E aí, o que eu estou falando, o Elton, é justamente isso daí que você está colocando. Olha só, o COBIT, ele diz o que ele diz o que fazer, mas não te obriga. A LGPD sabe que existe o COBIT, sabe o que você tem que fazer e ela te obriga. Não só o COBIT, mas dentro de vários aspectos. Estou dando só um exemplo entre os dois. Entendeu? Então, essa vai ser a mudança quando a LGPD entrar, de fato. Entendeu? Então, vai ser essa visão. Em uma visão do COBIT, do ITIL ou do PMBOK, etc., qual que é o seu risco? O seu risco é você fracassar com o projeto, no caso do PMBOK, o seu risco é não entregar valor, no caso do COBIT, o seu risco é não atender os níveis de acordo de serviços, de prestação de serviços do lado do ITIL. Esse é o seu risco, entendeu? Quando você tem uma legislação em cima, o seu risco passa a ser os mesmos que eu acabei de citar, só que agora você vai pagar uma multa, você pode ser preso, entendeu? A função, né? Você pode ser punido civil e criminalmente por alguns aspectos, Sim. entendeu? Então, assim, essa é a grande sacada, se vocês tiverem internalizado isso que eu acabei de falar, eu estou super satisfeito com a aula de tudo que a gente falou hoje, entendeu? Porque esse é o principal ponto, esse é o entendimento, entendeu? Comparando esses frameworks, comparando essas situações. Então, o que que vai acontecer? Você vai perceber que empresas que são mais aventureiras, elas terão mais dificuldade de se aventurar no mercado. Aí você vai perceber que as startups, elas ganharão mais força ainda, entendeu? E elas terão que ter os famosos investimentos anjos, os famosos investimentos de A e de B, para poder ganhar corpo, para poder ir para transformar numa empresa. Porque na hora que ela transformar numa empresa, ela já é obrigada a atender essa lei, entendeu? Então, assim, é bem diferente. Eu não posso mais ter um mercadinho da esquina, do qual eu fico vendendo e eu não emito nota fiscal, porque agora já existe uma lei, né, existe uma lei eletrônica disso daí, se eu não emitir a nota fiscal, a Secretaria Estadual da Fazenda vai vir aqui e vai dar um creu em mim, entendeu? Então, faz com que aqueles mercadinhos, eles deixam de trabalhar aí na ilegalidade ou em algum tipo disso. Não estou falando que não vai existir, é óbvio que vai existir, cara. O governo não tem, o governo, a Secretaria de Fazenda não dá conta de fiscalizar isso tudo e nem é o objetivo deles fiscalizar o mercadinho do pegue-pague lá da esquina, entendeu? Mas você percebe que se o cara quiser aumentar um pouco mais e se transformar num supermercado maior, esse cara, ele terá que atender essas leis. Assim como as empresas de TI. Essa seria a analogia que eu estou tentando colocar para vocês. Beleza. Dentro do nosso papel aqui da governança de dados, e pensando em Big Data, existe outra instrução lá dentro, que é a APO 0302, que ela diz o seguinte: eu preciso definir uma arquitetura de referência, ok?
Eu não consigo trabalhar com modelos de informação corporativa sem eu definir como que vai ser o meu repositório de dados. Quando entra um profissional para trabalhar dentro da minha TI, e eu vou pedir para ele ler os meus manuais, ler os meus regulamentos, eu vou pedir para ele ler, entendeu? Esse manual de referência a respeito de como os dados são tratados e como os dados são armazenados dentro da minha empresa. O COBIT diz isso. Então, ele estabelecer e manter um modelo de formação corporativa consistente com a estratégia corporativa da empresa, para que eu possa habilitar o uso otimizado da informação na tomada de decisão. Esse modelo deverá facilitar a criação, o uso e o compartilhamento de informações pela empresa. Arruma o zoom, professor. Oi? O zoom da tela. Ficou ruim aí? Tá esticado aqui, então não dá para ler. Cara, tá no meu tablet aqui e no meu computador tá normal. Deixa eu tirar e voltar. Normal também. Para mim tá mostrando. Tá passando cortado a frase, tá mostrando tipo estratégia corporativa para habilitar, aí corta, aí bota nada da decisão, criação do uso compartilhar, aí corta. O meu tá Você tá com zoom no navegador. O meu tá normal. Dá um Ctrl 0 no navegador, Wellington. Vê se ele vai para o estado de origem. Tá no celular, né? Ah, pode ter resolução mesmo. Entendi, beleza. Posso? Vou... Mesmo celular. Beleza. Então, eu tenho que definir essa arquitetura de referência, ok? Eu tenho que manter um dicionário corporativo. Sabe aquele vídeo que eu falei para vocês, que ao final do pedaço 4, né, da nossa interação aqui, eu fiz um vídeo e coloquei lá no YouTube? Esse vídeo, ele diz justamente do porquê disso daqui, ó. Entendeu? Ele define lá para vocês, você tem que ter um dicionário corporativo, você tem que ter as regras de sintaxe, a regra de semântica, só que ele te dá esse vídeo dentro da infraestrutura de Big Data. Ele te explica o que é cada aspecto, cada pontinho daquilo ali, que às vezes fica solto quando a gente lê isso daqui. Lá, ele fala mais ou menos como que eu faço. Então, é muito importante eu ter esse dicionário de dados, eu tenho que disseminar esses dados para todo mundo, ou seja, o artigo que eu li lá é para democratização dos dados, democratização das informações. Então, essa informação, ela tem que estar e ser conhecida por todos que estão trabalhando ou envolvidos com aquilo ali de alguma maneira, ok? Então, eu tenho que conseguir fazer isso, a minha arquitetura de referência, o meu dicionário de dados, a parte semântica disso, como que funciona B, as siglas, né, PJ é pessoa jurídica, PF não é prato feito, é ponto de função, ou não é ponto de função, é pessoa física. Eu tenho que ter esse dicionário certinho, bem definido, que quando alguém atender o telefone e falar, pô, eu preciso de todas as informações dos PFs que nós temos nas nossas bases, o cara tem que saber o que é o PF, cara. Entendeu? Então, essa informação, ela tem que estar distribuída, ela tem que estar compartilhada, e isso daí, ela é primordial para que eu consiga manter o relacionamento entre as partes envolvidas, ok? Então, eu tenho que manter um dicionário de dados corporativo que incorpora as regras de sintaxe e semântica de dados. Esse dicionário deve promover um entendimento comum e um esquema de classificação que inclua detalhes sobre a propriedade dos dados, a definição dos níveis de segurança apropriados e os requisitos de retenção e destruição desses dados, caso haja necessidade, né? Quando alguém deleta alguma coisa, remove alguma coisa. Além disso, deve permitir o compartilhamento de elementos de dados entre aplicações e sistemas, ok? O entendimento comum dos dados entre a TI e a área de negócio, e impedir a criação e uso de elementos que sejam incompatíveis com essa arquitetura de referência. Entendeu? Então, lá nesse vídeo, vai ficar bem claro, lá eu pego só uma parte da gestão de metadados, e eu digo por que tem que fazer essa gestão de metadados certinho. E lá, chega num determinado momento que o metadado não está padronizado,
tem que ter algum sistema que alerta isso, para que a área de negócio faça um trabalho em cima disso daí, padronize esses elementos aí que são incompatíveis, para depois devolver esses dados para dentro da base de dados corporativa aí. Ok? Então, isso é bem importante. Então, aqui no COBIT, ele está falando o que fazer, né? Então, você tem que atender esses caras aí pensando na motivação, né? Pensando na motivação que eu estou pegando os aspectos do COBIT que diz respeito à parte da governança de dados, dessa gestão de Big Data, ok? Isso. Então, aí vem o ITIL. A parte do ITIL, ela está mais alinhada à parte de prestação de serviços de TI, a gestão de catálogo de serviços. Então, qual que é a motivação? As empresas, as partes envolvidas, os negócios, eles cresceram muito, né? E cresceram muito rápido. Então, de 2015 para cá, bicho, teve um boom que é difícil de acompanhar. Então, a TI sua, ela tem que estar preparada para dar um suporte remoto, entendeu? No momento onde não se pensava em ter um suporte remoto. Vamos ver aí o que aconteceu com a pandemia, cara. Hoje, tá todo mundo trabalhando de casa, você tem uma corporação estadual aí com mais de 500 funcionários públicos que você tem que garantir que essas pessoas estejam trabalhando, você tem que garantir que esses caras estejam produtivos, mas ele pode utilizar de argumentações técnicas para informar que não está trabalhando porque a VPN não está funcionando. Ele pode dizer que não está trabalhando porque ele não tem computador, que o computador dele ele tem que compartilhar com o filho, com a esposa, com a irmã, com o irmão, por aí vai. Então, a gestão ITIL, ela trata para antecipar esses problemas de gestão a nível de serviço. E aí, essas necessidades de mudanças, elas ocorrem com frequência. Hoje está indo todo mundo para o teletrabalho, então tem que tirar todas as máquinas do domínio, da rede, do Microsoft AD lá, eu tenho que tirar todo mundo do LDAP, eu tenho que tirar da rede isso daí e deixar a máquina só para uma pessoa usar dentro da casa dela. E disponibilizar essa máquina para ela e gerenciar isso. Agora, todo mundo volta, eu tenho que pegar todas essas máquinas, colocar numa infraestrutura de rede e voltar todo mundo para o domínio, controlado e etc. Um ambiente mais centralizado, assim, vamos dizer, do ponto de vista de TI. Então, essas mudanças acabam toda hora, entendeu? Então, se eu tenho uma demanda aí muito maior do que a capacidade que a minha TI tem de absorção disso, cara, a empresa quebra. O negócio para, e aí você vai ver, né? Como que eu vou manter um teletrabalho sem TI? Pessoal, só um segundinho aqui. Me perdoe, engasguei aqui com a saliva, né? Então, essa empresa, ela quebra se a TI não conseguir atender. Então, não adianta eu desenvolver sistema, desenvolver produto, fazer malabarismo e etc., e eu não tiver um suporte. Esse suporte, ele garante a sustentação de tudo isso que nós estamos falando, entendeu? Então, o ITIL, ele tem uma série de recomendação que ajuda a implementar uma gerência, uma gestão de serviço de TI. E aí, essa gestão, ele define escopo de atuação, estrutura, acordos de nível de serviço, etc. Eu vou mostrar para vocês aqui o que que isso daqui o que que isso daqui impacta de maneira bem prática. Olha só. Deixa eu clicar aqui. Estou dando um zoom. Rapidão, deixa eu só achar o arquivo aqui, tá, pessoal? E aqui também impacta deu TI ter um documento onde eu tenho que conseguir listar e desenvolver um catálogo de serviço. Então, eu tenho que saber que eu tenho que fazer instalação em ambientes de middleware, que aí eu tenho o nível A, o nível B, o nível C dessa complexidade. Então, eu tenho a complexidade baixa, eu tenho a complexidade média, eu tenho a complexidade alta.
né? Então, vou dar um zoom aqui. Melhorou um pouco, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, esses níveis de ambiente aqui, então, aqui, instalar ambiente de middleware. Essa atividade eu posso descrever parte dela como baixa, complexidade média, complexidade alta. Qual que é o escopo disso? O escopo desse cara aqui, desse serviço, ao final, eu faço ele por ambiente. No final, tem que ter um ambiente pronto, né? Aí eu tenho as horas efetivas trabalhadas. Se o cara gastar 4 horas de efetivo trabalho dedicado ali, sem olhar para lugar nenhum, tá? O cara sentou, tá na frente do computador e ele ficou 4 horas ligado naquilo ali trabalhando. Ou ele veio aqui, trabalhou 1 hora, atendeu um telefone, voltou aqui, trabalhou mais 1 hora, atendeu o telefone, voltou aqui, atendeu mais 1 hora. Em 8 horas de trabalho, e a complexidade é baixa, eu vou considerar apenas 4. Na complexidade média, eu considero 6 horas de horas efetivas trabalhadas, e na complexidade máxima, eu considero 8 horas. Ok? O que ele tem que entregar no final disso daqui, independente da complexidade? O serviço de middleware instalado, configurado e disponível. Entendeu? Quais são os perfis técnicos profissionais exigidos? Tanto para a complexidade média quanto para a complexidade baixa, eu tenho que ter um analista de infraestrutura de middleware pleno, não pode ser um júnior. Um júnior não consegue fazer isso daqui, entendeu? Então, eu tenho que ter pleno, e se for uma complexidade muito alta, o meu perfil profissional tem que ser um sênior, entendeu? Então, esses são os perfis técnicos exigidos. Aí, esse cara está no grupo de serviços de middleware, ok? E as atividades desempenhadas dele. Me perdoe, alergia aqui também. Então, as atividades desempenhadas por esse grupo de trabalho são serviços de entrega de instalação de ambiente de aplicação. Entendeu? Então, essa HET aqui, horas efetivas trabalhadas, ela veio ela é o final da UST, viu, mestre? Você colocou aí no grupo aí que isso daí migrou. O Wellington está falando aí que migrou da decomposição da UST. Na verdade, você tem a unidade de serviços técnicas. Aí, quando você alinha um perfil profissional com as capacidades técnicas exigidas e um valor disso daqui, aí você junta esses dois caras, aí você vai ter a hora efetiva trabalhada, entendeu? Então, você paga por STs, mas você tem essa complementação aqui. Isso daqui tem que estar dentro do edital, tem que estar dentro de alguma coisa nesse sentido. Então, é bem isso daí que você está falando mesmo, você está certinho. Então, esse catálogo de serviço aqui, ó, faz parte de um acordo de nível de serviço, cara. Então, aqui eu tenho que definir todas as atividades que a minha TI faz, entendeu? Eu não posso ter uma atividade de suporte, de data center, de nível 1, nível 2, nível 3, se eu não tiver listado aqui dentro. É óbvio que pode aparecer, que esse catálogo pode ser melhorado, que esse catálogo pode ser atualizado. É óbvio, entendeu? Não estou falando que não é, entendeu? Mas esse cara aqui tem que refletir a realidade. Então, aqui eu tenho uma quantidade de perfis de USTs que é gasta por cada perfil técnico operacional. Então, eu pego a média aqui, ó, de 1. Então, vamos pegar o exemplo da instalação de middleware lá. O cara gasta, sei lá, 6 horas efetivas trabalhadas. Se o perfil dele exigido é um pleno, então é 4,2. Então, eu vou pegar aqui 4,2. Se o valor da UST é, sei lá, R$ 14,80, estou chutando. Está bem baixo isso daqui, mas é o que anda acontecendo, está baixando muito. Então, qual que vai ser o valor que eu vou pagar na ordem de serviço? Na ordem de serviço, eu vou pagar... Opa, não posso fazer isso, desculpa. Então, aqui eu vou ter igual isso daqui, vezes a quantidade de horas, okay? Vezes esse cara aqui. Então, para o cara fazer a instalação do serviço de middleware, entendeu? Que é 6 USTs, que é uma capacidade, que é um ambiente de complexidade baixa, R$ 372 é o valor que eu vou pagar na nota fiscal para essa empresa prestar esse serviço para mim, porque aqui eu tenho um catálogo de infraestrutura tecnológica. Tá vendo como é que eu chego nesses valores aqui? Aí leva em consideração uma série de composição de mercado, de o que paga na média e por aí vai. E aqui eu trato os acordos de nível de serviço. Aqui eu tenho
um requisito não funcional, qual que é o cenário que eu trabalho, qual que é a pontuação dele, entendeu? Se o cara não contemplar isso daqui, eu vou glosar a nota dele. Tudo isso está dentro do edital. E eu tenho isso daqui tanto para infraestrutura e suporte, ok? Quanto eu tenho essa situação aqui para serviços de desenvolvimento de sistemas, de big data, entendeu? E de ciência de dados. Então, eu tenho aqui também, ó, as atividades aqui, concepção de solução de TI, planejamento de projeto, levantamento, análise de requisito. Lá embaixo você vai ver que tem implementação de front-end barra back-end, aí eu divido e quebro dessas situações aqui, ok? Depois, quem quiser isso daqui, eu posso até mandar para vocês, tá? É bem tranquilo. Se eu quiser trabalhar com mapeamento de processo, automatização BPM ou com alguma ferramenta de BPMS, está aqui também. Ô, Cláudio, depois me cobra lá no WhatsApp, tá? Hoje no final do dia, que eu encaminho para vocês isso daqui. Então, tem essas situações aqui todas, tá vendo aqui? Elaboração de uma imagem, né, da parte que é a pessoa de design, de user experience, entendeu? Então, prospecção de tecnologia, treinamento, workshops. Pessoal, prospecção de tecnologia é algo que está lá no COBIT, e é algo que TI nenhuma faz, entendeu? Como é que a gente prospecta isso? Como é que a gente começa a vender mais? Né? Então, essa parte aqui tem a parte de Big Data, de deployment da aplicação, aí aqui tem os níveis de complexidade, e aí, em um cenário desse daqui, você gera um edital, e aí esse edital seu, deixa eu já abrir o WhatsApp aqui, já encaminhar para vocês. Professor, enquanto você vai abrir um WhatsApp, eu tenho uma pergunta para fazer, só para mim entender o contexto aí. A governança, né, corporativa, acho que eu tenho percepção que ela fica mais preocupada com os custos, né, do que a governança da TI vai fazer para atingir aquele determinado objetivo estratégico da empresa. Seria isso? O custo e se esse sistema seu, ele consegue entregar valor. Não o sistema de software, o sistema computacional, infraestrutura, data center, software. Mas, assim, você não sabe, quando você faz um projeto, você não sabe se ele vai entregar um valor, né? A governança da TI, ela vai mais para gerir a parte de TI, de como que vai ser a estrutura, a política, a organização da estrutura. Se vai gerar valor, é uma outra coisa, não é? Não. Vai ter uma parte, isso daí que você está falando é a gerência de TI. A governança de TI, ela também se preocupa em alinhar isso daí com a governança para cima. É ela que vai dar insumos, entendeu? Para mensurar custos. Igual, por exemplo, como é que eu vou saber, como o meu diretor da empresa vai saber o custo de um produto, entendeu? Se a TI não fala para ele, olha, para desenvolver isso aqui, nós vamos gastar tanto de acordo com esse catálogo que nós temos aqui, nesse prazo aqui. Aí é uma conversa, esse negócio de entregar valor, é uma parte que envolve tanto a governança corporativa quanto a governança de TI. Vai ter uma pequena parte dentro da governança de TI que tem que conseguir dizer, ajudar na definição desse retorno sobre o investimento. Mas essa definição aí do valor não seria por parte dos stakeholders lá, que vai gerenciar? Geralmente isso nasce de um projeto, né? Desenvolver... Sim, mas esse é o grande pecado, tentar fazer isso sem envolver alguém da TI. É aquele momento que você envolve o diretor de TI, né, e o gerente de TI, para que vocês possam debater isso, né? É lógico que a empresa, os stakeholders principais têm uma noção de quanto que eles vão vender, de quanto eles vão faturar, mas eles não têm uma noção de qual vai ser o custo operacional disso, qual vai ser o custo de sustentação disso, qual vai ser o custo de manter esse servidor online, por exemplo, o custo de suporte. Então, esses custos, eles têm que ser agregados, entendeu? Para que você possa diminuir dessa expectativa que a empresa tem em relação a pôr esse produto no mercado. Por isso que eu falei que é uma parte também que tem que ter esses dois ambientes para trabalhar.
você não está errado na sua definição, a sua separação está clara e precisa. É do jeito que você está falando. Aí eu só estou te alertando que entre esses dois caras tem que ter uma ponte e uma conversa, uma rotina de ida e vinda, senão vai fracassar. Certo, Jonas? Vixe, eu acho que ele caiu, cara. Ele deve voltar agorinha. Pessoal, eu já mandei lá no WhatsApp para vocês, tá? Essas duas planilhas, ok? Ok, ok? Aí, o que que acontece? Então, o iTunes me ajuda nisso daí, mas não é só isso. Ô, Jonas, consegui te responder, cara? Você ouviu a parte que eu falei que você estava certo, que realmente a separação é essa mesmo, mas a minha preocupação com vocês é tentar colocar claro que tem que haver essa conversa, esse envolvimento da gestão de TI, da governança de TI com a governança corporativa. Certo, professor, caiu aqui, ó. Fui responder, apertei o botão errado aqui. Beleza. Pessoal, aí eu vou abrir mais um documento aqui, me perdoe, mas eu quero deixar bem claro a importância desse item aqui. Então, por exemplo, em um documento, você tem que especificar, além daquele catálogo que eu coloquei para vocês têm que especificar os níveis, o gerenciamento de nível de serviço para todas as áreas dentro da sua empresa. E se a empresa, né, não conseguir atingir esse nível de serviço, entendeu? Ela terá que ser, como se diz, punida por isso, entendeu? Então, existe uma glosa, a empresa pode até perder o contrato se ela não conseguir entregar o acordo de nível de serviço. Vamos imaginar o seguinte, existe um acordo de nível de serviço que, no suporte nível 1, o telefone tem que ser atendido de maneira imediata e o WhatsApp tem que ser respondido de maneira imediata, ok? A resolução do problema tem que ser feita em até 4 horas, no nível 1. E aí, vai passando os meses, o telefone não atende, o WhatsApp não responde, a demanda que era para ser atendida em 4 horas, as pessoas estão gastando 6 horas, 8 horas para poder responder. Então, eu vou medir e mensurar isso daí, e eu vou começar a recusar essas ordens de serviço, porque o cara não tá atendendo os acordos de nível de serviço. Ok? Então, eu tô... Caraca, minha máquina está muito lenta. Aqui, ó. Então, eu tenho que criar esses indicadores. Lembra que eu falei para vocês que não se gerencia aquilo que não se mede? Então, o que vai acontecer? Para eu gerenciar isso que eu estou falando para vocês, eu tenho que criar indicadores. Aí existe um indicador geral de atraso em demanda. Então, a finalidade dele é um índice geral de atraso em tarefas não justificadas para a demanda. Qual que é a aplicação desse? Qual que é o impacto disso? No valor do faturamento mensal. Qual que é a periodicidade que eu vou avaliar isso daqui? Ela é mensal, entendeu? Então, eu vou pegar a quantidade de tarefas atrasadas no mês, vou dividir pela quantidade de tarefas total na ordem de serviço e vou multiplicar por 100, entendeu? Se esse índice aqui ficar menor ou igual a 5%, ok? Se ele ficar menor ou igual a 5%, eu tenho uma punição. Se ele ficar entre 6% e 10%, eu tenho outra punição. Se ele ficar entre 11% e 15%, é outra, entre 16% e 30%, entre 31% e 30% e maior que 50%, entendeu? Então, eu vou aplicar uma glosa em cima do valor faturado. O que é aplicar uma glosa em cima do valor faturado? Eu vou pegar o total do valor da ordem de serviço e vou subtrair aquilo do qual ele não me prestou serviço de maneira adequada, entendeu? Então, isso é glosar a nota, que a gente usa esse termo. Então, eu tenho essas medidas aqui, ó, para todo mundo, entendeu? Para cada serviço daqui dali, no total que eu tenho que fazer. Quem que estipula
essa forma de trabalho aqui, quem é que está estipulando essa periodicidade, quem é que está estipulando essa forma aqui de estar trabalhando e esses índices, entendeu? Vem lá do framework do ITIL. Então, fechei. O framework do ITIL, ele vem para poder ajudar nisso daí. Então, você vai unir o seu catálogo de serviço, mas o que esse cara está prestando de serviço, vai criar indicadores aqui no meio para medir isso daqui, e aí você vai conseguir verificar se isso daqui está sendo cumprido dentro de um acordo de nível de serviço. Quando você contrata uma infraestrutura de data center, o acordo de nível de serviço de lá é 24/7 por 365. Então, em 99,99999999% do tempo, aquele servidor seu tem que estar disponível. Entendeu? Se ele ficar um dia fora do ar, cara, entendeu? Você não deve pagar a nota cheia. Você tem que pagar proporcional ao que você está usando e, no caso de um servidor de data center, nesse caso, implica em multa para a empresa. Olha, você deixou eu um dia sem faturar. O meu faturamento mensal é tanto, ele diário representa tanto, então você vai ter que me pagar uma multa de tanto. Sei lá, 18 mil reais aqui. Entendeu? Se você juntar o servidor inteiro no ano todo, não vale 18 mil, né? Você não paga isso tudo. Mas a empresa que está do lado de lá, ela tem que garantir isso. Entendeu? Então, é por isso que é importante a gente ter essa noção aí do ITIL e essa noção desses tipos de acordos, essas famosas SLA. Ok? Então, eu dei um exemplo do COBIT, eu mostrei de maneira prática para vocês como fazer dentro do ITIL. E aqui, então, o que acontece? Os processos do ITIL, ele tem o objetivo de definir catálogos de serviço, ele tem o objetivo de gerir a execução desse serviço, e ele tem o objetivo de mensurar, validar e pagar o valor justo em cima dessa prestação de serviço, aplicando acordos de nível de serviço, os famosos SLAs, entendeu? Então, o framework é um conjunto de boas práticas, né, aplicada à infraestrutura, operação e gerenciamento de serviço de TI, desde de início aí dos anos 90, a gente já tem esse cara aí, ele vem evoluindo, ok? O que acontece se o cara não atender e não quiser implantar essa metodologia do ITIL? Não acontece nada, cara. Vai acontecer que ele vai ficar sem a prestação de serviço e essa empresa não vai poder fazer nada, porque ela não delimitou, ela não criou mecanismos de validação, ela não criou mecanismos de gestão, de mensuração. Então, se o servidor ficou fora do ar e você não tratou disso, cara, infelizmente, você não pode cobrar nada da empresa que deixou você na mão. Da tecnologia que te deixou na mão. Então, infelizmente, é isso. Agora, se você tem e aplica isso daqui, você tem todo um controle do qual eu acabei de mostrar para vocês. Você vai ter um catálogo de serviço, você vai ter um edital que diz dentro do contrato ali, né, de prestação de serviço, o que acontece se você não me atender, o que acontece se você não me atender na minha expectativa, e quais são essas expectativas, né, então eu padronizo essas expectativas, eu divido essas expectativas em várias fases, então você está se resguardando como tecnologia, né, você está se resguardando como prestação de serviço. Então eu acho interessante isso daqui. Okay? Então, os processos do ITIL, eles sempre preocupam em 3 aspectos. Ou eu estou gerenciando a aplicação que eu falo assim, é o sistema, tá? Ou eu estou gerenciando a infraestrutura de TI que esse sistema está rodando, ou eu estou gerenciando a prestação de serviços envolto dessa aplicação e dessa infraestrutura de TI. Seria basicamente o suporte. Ok? Esses serviços, ele tem que estar alinhado com a necessidade do negócio da empresa. E ele tem que entregar e suportar bem esses serviços ao meu negócio. Então, se a pessoa me liga domingo, 8 horas da manhã, né, e eu tenho um acordo de nível de serviço do qual eu tenho que atender, alguém de suporte vai ter que atender esse telefone. Então, eu garanto essa entrega de serviço. Entendeu? Eu garanto esse serviço de suporte. Então, o ITIL, ele é trabalhado em cima desses aspectos. Eu tenho uma preocupação com a minha aplicação, eu tenho uma preocupação com a infraestrutura e eu tenho uma preocupação com o meu suporte, entendeu?
O suporte é o cara que sustenta, né, a parte de serviços, né, disso daí, ok? Aquele Excel que eu passei para vocês, ele tem uma preocupação apenas em cima da parte de serviços, ok? Em cima da infraestrutura, em cima da aplicação, ok? Aí você tem que se basear em outros documentos, ok? Então, seria esse o foco aqui do ITIL. E aí, de acordo com o ITIL Fórum, quando você aplica o ITIL, você consegue reduzir 30% nas ocorrências de falhas, você consegue reduzir 50% no tempo para resolver um problema, você consegue reduzir em 50% o número de mudanças urgentes, sabe aquelas mudanças urgentes para ontem não planejadas, e caras, que o cara fala assim, tem que atualizar agora, tem que ter um cara para poder trocar o servidor de implantação agora, aí você começa a pagar hora extra, você começa a pagar horas depois das 10 horas da noite, aí você começa a pagar horas de sábado, domingo e de feriado, então isso daí vai aumentando tudo o seu custo. Você tem que contratar um servidor urgente, e aí depois você descobre que não precisava desse cara, que dava para resolver com o que você tinha de infraestrutura, mas aí você já está pagando, você não vai desligar, você já gastou um tempão aí para poder implantar e programar esse servidor, então isso daí é as coisas não planejadas. Isso daí fica caro, né, e o ITIL diz que te garante aí, na média, na pesquisa deles, de todas as empresas que aplicam o ITIL, né, 50% de redução. 25% no prazo de implementação de alguma mudança, ok? Se você gastava, então, aí 10 dias para poder fazer uma mudança dentro da sua empresa, de ponto de vista de tecnologia, isso daí, então, você vai sair de 10 dias e vai gastar 7 dias e meio, ok? Mais ou menos isso daí. Redução de 15% na capacidade ociosa, né, o cara fica ali um tempo ocioso, outro tempo trabalhando, outro tempo ocioso, outro tempo trabalhando, você consegue manter ele, né, trabalhando e mais ativo dentro da empresa, então você consegue reduzir a equipe, isso é bem bacana, tá, isso daí gera uma economia. E você aumenta a disponibilidade, você aumenta em 10% pelo menos a disponibilidade de TI. A desvantagem é que você tem que aplicar o ITIL, né, para aplicar o ITIL você precisa de ter uma carga maior de trabalho no primeiro momento, de gestão, você tem que ter procedimentos mais burocráticos, você tem um edital igual esse que eu mostrei para vocês, que tem tudo dentro dele, mais os anexos, depois tem o tal de abrir ordem de serviço, de validar ordem de serviço, de glosar ordem de serviço, de verificar e acompanhar se esse serviço está sendo prestado da maneira adequada. Então, isso daí gera muito mais burocracia, muito mais esforço, e tempo para poder conseguir fazer isso. Mas, no final, você tem esses benefícios aí que eu coloquei ali para cima para vocês, entendeu? Então, eu acho que quando você pesa esses benefícios, você sai no lucro, ok? Agora, na minha opinião, a melhor coisa de implantar o ITIL dentro de uma infraestrutura de TI, para nós, gerentes de TI, pessoas que trabalham com TI e etc., é nos resguardar em cima daquilo que foi combinado. Aquela máxima, né? O que é combinado não é caro. Entendeu? Então, só da gente saber que nós estamos nos resguardando, que eu não vou atestar essa nota fiscal se o cara não me entregar isso daqui, isso já te deixa mais tranquilo para você desempenhar todas as suas funções. Ok? E então, você sabe que você não vai ser punido, ou você não vai ser mandado embora da empresa porque aconteceu uma situação de ocorrência de falha A ou de falha B, por exemplo. Entendeu? Então, esse seria, na minha opinião, um benefício muito grande, né, que não está ali dentro, mas eu vejo como algo que deveria ser levantado, né, você se resguardar. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza, então o Gartner, ele realmente traz dessa forma aqui, ó, você tem uma governança de dados, você tem uma preocupação com governança de dados, essa preocupação também é da governança de TI e também é da governança corporativa. Então, aquilo que eu falei, mesmo que a governança corporativa não entre, não trabalhe diretamente, não se preocupe, não responde diretamente pela governança de TI, mas ela está preocupada se a governança de TI está entregando aquilo que ela tem que entregar. Ok? Então, tem que ter uma conversa, tem que ter uma ponte entre essa amarelinha aqui e esse verdinho. Assim como tem que ter uma ponte entre essa amarelinha aqui e essa azulzinha. Tem que ter pessoas que permeiam essas duas áreas e que facilitam essa comunicação aqui, ok? Então, toda e qualquer companhia que se diz grande, ela tem que ter esse trabalho, né, essa gestão
em cima desses dados aqui, ok? Então, isso daqui é uma observação aí do Gartner, certinho? Então, eu vou dar uma pausa aqui agora, tá? Falta apenas 23 minutos para o nosso intervalo. Eu preciso tomar uma água, e eu estou falando desde então, e minha água aqui, ela zerou. Então, a gente vai para o almoço uns minutos mais cedo, e a gente volta em 10 para 1, pode ser? Perfeito. Perfeito? Então, tá bom, pessoal, mas eu estou aqui para a gente ir conversando e tirando as dúvidas, tá? Beleza. Daqui 1 hora? Isso, daqui 1 hora. Ok. Ok, obrigado.